just entered the world's emptiest mega airport in Luanda, Angola. As soon as I drive in, it feels like Pyongyang. Big empty streets, cleanly cut trees, and big signs. When you enter the departure hall, it's as grand as the one in Seoul or Tokyo, but hardly any people. It costs 3.8 billion to construct. Everything is Chinese made like the escalators. This is Angola, not China. Apparently they're building this airport to host 15 million visitors a year, and right now, with the old airport, they're currently getting about 2 million a year. Only plane flying, here we go. Or at least they're working on gate number 145 up there. And that is the emptiest airport in the world. Ele está a sorrir do número da porta, 145, porque o aeroporto só tem pouquíssimos aviões. Isso é como no hotel ou na hospedaria, você recebe a chave do quarto 250, mas a hospedaria ou o hotel só tem 3 quartos. Agora, longe de brincadeiras, este aeroporto está assim vazio porque o governo construiu-lhe com os seguintes objetivos. Vamos agora de inaugurar e pôr ao serviço da nação e do continente esta importante infraestrutura que vai servir não apenas Angola, mas vai servir como um importante hub do transporte aeroportuário para a África e para o mundo. E esses objetivos foram traçados cientes da crítica pública em relação ao tamanho desta grandiosa infraestrutura, que é até linda, segundo alguns elogios também de estrangeiros. So here we are, Dr. Agostinho Neto Airport. It's such a nice place, and I really wish that most African countries we can emulate this and do probably even much better. Yeah, so this is how it is. It's kind of an amazing place, isn't it? Esteve a dizer que o governo sabia dos riscos de construir uma infraestrutura desse tamanho e mesmo assim avançou com o projeto. E temos aqui uma das críticas em volta deste aeroporto. O nosso problema vai ser operar este aeroporto. Enfim, estamos todos impressionados com aquilo que nós vimos, é aquilo que nós vemos um pouco por todo lado. Quem viaja, talvez ao nível dos melhores aeroportos internacionais, mas esse não é o nosso problema. O problema é que este aeroporto é projetado para 15 milhões de pessoas e nós não estamos a transportar sequer 2 milhões. E, portanto, isto é um aeroporto sobredimensionado e que vai custar provavelmente muito dinheiro aos angolanos nos próximos tempos. Eu diria um pouco luxo na miséria, não é? Portanto, nós não temos, naturalmente que nós não podemos construir um aeroporto quando tivermos os 15 milhões de passageiros, mas havia seguramente formas muito mais económicas para os angolanos construir esse aeroporto, nomeadamente por fases. Se calhar agora nem se justificava um aeroporto de mais de 5 milhões de passageiros. Nós temos 3 vezes mais. E, portanto, está muito bonito, está tudo muito bem. Agora, o desafio é esse e depois também operar o aeroporto. Termos pessoas que saibam operar com este aeroporto e que, enquanto não tivermos os passageiros, tem que haver também manutenção. E, portanto, nós passamos pelos nossos aeroportos domésticos e nós vemos o que é que se passa nos aeroportos domésticos. Portanto, coisas muito mais pequenas, aeroportos muito mais pequenos, que só têm um voo ou dois por dia, a manutenção não é feita. Este gigante, como é que vai ser feito? E, portanto, esse é que é o grande desafio. Boas. Com este aeroporto, apesar da crítica toda, o Angola tornou-se em um dos países com os maiores aeroportos a nível da África. Nós temos a África do Sul, temos o Egito, temos a Etiópia, que possuem os maiores aeroportos do continente, e Angola também entra para esta lista. Só que entra para esta lista com um custo maior, como falou aqui o economista Carlos Rosado, porque os gastos deste aeroporto não sabemos se serão compensados pela movimentação do aeroporto. E se não for o caso, o governo angolano vai precisar buscar dinheiro de algum sítio para aqui garantir a manutenção do aeroporto, para que quando Angola estiver no estágio de poder claramente responder à exigência dos milhões de passageiros, aí sim o aeroporto poder funcionar. E aqui nós nos perguntamos o que é que levaria Angola a conseguir fazer deste aeroporto um hub internacional da África. São 5 pilares. E um dos pilares chama-se localização geográfica, que Angola tem, geográfica econômica. Ou seja, onde é que ele está? Está na costa do sul da África,
boas e quem são os seus vizinhos. Porque para você seja hub, é importante que você esteja, acima de tudo, próximo das grandes potências. Angola está próximo do Brasil, do ponto de vista de viagens aéreas. Ok? Está próximo da África do Sul. Mas temos que olhar para os seus vizinhos. Como é que está a RDC? Como é que está o Ruanda? Como é que está o Uganda? Como é que está a República Centro-Africana? Como é que está a Namíbia? Como é que está o Botsuana, a Zâmbia? Como é que estão os vizinhos? Qual é a distância para os Estados Unidos da América, para a Argentina? Como é que estamos? Porque para seres um hub, para além da sua locação geográfica, que Angola tem muito bem, você precisa de uma companhia aérea que consiga viajar para todos esses cantos. Okay? A AEO Marrocos só é grande porque ela própria é que faz escala. A Emirates é grande porque ela própria, e consigo fazer do Dubai um hub, porque ela própria, a Emirates, é que viaja por toda parte do mundo. A TAG vai precisar viajar para o resto da África, para toda a África, para todas as províncias de Angola, para todo o mundo, para que consiga fazer deste aeroporto um hub. Já agora, quando é que vais decidir ler um dos meus livros? Enquanto você pensa, faz like, subscreva, partilha, por favor, não diga ainda. Também podes doar aqui $1, 1 cêntimo, se faz favor, aqui no botão valeu ou no botão doar. Obrigado e aqui vamos. Logo, é preciso um investimento massivo na TAG e mais do que isso, porque também temos que olhar a quantidade de pessoas dessa vizinhança a viajar, a passar por Angola, a desejar, a achar Angola como sendo um trajeto viável. Temos que olhar para a capacidade de Angola, captar investimentos, porque as pessoas viajam porque vou lá, porque lá há oportunidades de investimentos. Tem que ter trabalho, as pessoas viajam para ir trabalhar. Há pessoas que vivem no país A e trabalham no país A. No final de semana, vai para casa. Uma vez por mês, vai para casa. Quando há emprego, há muita afluência de pessoas, porque vão a empresas, vão precisar de trabalho. Incentivos fiscais. Quando um país tem incentivos fiscais, tanto para trabalhadores como para empresas, eu vou ganhar, por exemplo, 1.000 euros em Portugal e 1.000 euros em Angola. 1.000 euros em Portugal vou pagar, por exemplo, 200 euros em impostos. 1.000 euros em Angola vou pagar 50 euros em impostos. Vou viver em Angola. Para além, claramente, da vantagem a nível dos custos de bens de consumo. Okay? Incentivo fiscal, minha empresa faturou, 100.000 kwanzas esse mês. Eu vou pagar na RDC, por exemplo, 30.000 kwanzas de imposto sobre o meu lucro. Mas em Angola eu vou pagar 10.000 kwanzas sobre o imposto. Onde é que vou pôr a minha empresa? Lá onde há incentivos fiscais. Porque incentivos fiscais, estamos aqui a olhar para aquilo que o governo me tira do meu lucro. Aquilo que o governo me tira do meu lucro. Só que nós, Angola, temos um país onde começamos a olhar para o imposto como sendo a segunda fonte de receita para depois do petróleo. Logo, vai ser difícil Angola utilizar essa estratégia de incentivos fiscais quando os seus grandes conselheiros lhe aconselham a olhar para os impostos como sendo outra fonte de poder ficar dinheiro. Não vai haver incentivos fiscais. Pode haver de 1 ano, 2 anos a um outro setor, mas na economia no seu todo não vai existir porque a Angola quer ir deixando de depender do petróleo e abraçar outros setores da economia. E, infelizmente, os nossos bolsos, das famílias, das empresas, serão claramente ali onde o governo poderá buscar dinheiro. Mas no futuro, este aeroporto vai ser para nós um melhor investimento? Fazemos bem em construir? Depende do que vamos fazer agora. Porque tornar um país um hub, seja lá de transporte, seja lá de tecnologia, seja lá do que for, exige um investimento de longo prazo, okay? Não se faz em 1, 2, 3 anos, porque é um conjunto de infraestrutura. Eu preciso transformar esse país em um mercado financeiro. Eu preciso transformar esse país em um ponto turístico. Eu preciso trazer aqui segurança no país. Eu preciso trazer aqui cada vez mais... Eu preciso, acima de tudo, ir transformando o meu país em uma indústria. Tudo o que eu exploro, transformo aqui o tomate em massa de tomate, o algodão em roupa, o café em café. Eu vou transformando tudo com produto. É um processo longo, multissetorial. Acima de tudo, preciso de vontade.
a vontade política, infelizmente, vai ser chamada aqui. Razão pela qual, se nós não olharmos nessas diferentes variáveis, esse aeroporto vai ser um custo que a TAG não vai conseguir sustentar, porque ela não sei se tem infraestrutura para poder viajar para o resto da África e do mundo também. O governo angolano, se quiser salvar o aeroporto, vai precisar injetar dinheiro em companhias aéreas para serem claramente aquelas que farão as diferentes ligações. Ou o aeroporto se torna um hub em função do que está a acontecer na economia dentro do país, ou em função do que o aeroporto em si transforma. Muitas pessoas usam Marrocos, usam o Dubai, usam a África do Sul, usam Portugal para trânsito, mas não entram. Só estão a aproveitar o aeroporto. Logo, o país tem duas saídas. Ou usa o aeroporto por meio de uma companhia aérea que vai viajando para o resto do mundo, ou usa a economia nacional. Usando a economia, vai forçar com que várias companhias possam fazer trajetos, escala e não só por Angola. Logo, nós construímos esse aeroporto agora, porque era importante claramente ir substituindo o antigo aeroporto, o 4 de fevereiro. Só que, como falou aqui o economista Carlos Rosado, se calhar, se fizéssemos não é, paulatinamente e faseadamente, não teríamos gasto tanto dinheiro em dívida e assim, até se tivéssemos que pedir mesmo esse empréstimo, parte dessa dívida podemos aplicar em outro setor, enquanto o aeroporto vai crescendo segundo a nossa própria economia. Mas agora que ele já existe, só temos uma saída, que é de apostar na economia interna para que as pessoas venham para Angola e não usem o aeroporto como escala, porque usar o aeroporto como escala vai precisar apenas um investimento na companhia aérea, que se der errado, perdemos todos. E se der certo, ganham alguns. O que não falha é investir claramente internamente. Você acha que esse comentário do nosso mano foi um elogio, foi uma crítica, foi uma ofensa, foi um choque? Qual é a sua opinião em relação ao aeroporto? Se você já passou pelo aeroporto, se você viu, gostou, não gostou? Qual é a sua opinião em relação a esse tema? Estamos juntos, faz um like, inscreva. Até já.